Bom, aqui estamos, né, senhores, com mais um aprendizado, né? Falar sobre Deus e o nosso raciocínio. Vamos raciocinar hoje. Então, a gente aprende que Deus está dentro de nós. Então, é como se Ele vivesse o que a gente vive, né, certo? Mas a gente foge do que Ele nos orienta. A gente foge disso, porque a gente se volta para o lado negativo. O negativo aqui na Terra tem a interpretação de coisas ruins. O negativo na espiritualidade, quando se está criando um espírito, tem outra conotação, tem outro significado. Bom, Deus está realmente dentro de nós? Sim, porque eu já tive essa experiência, já contei aí em outros livros, quando eu li que Deus é um átomo e eu senti dentro de mim, né, como se tivesse um salavanco, um negócio estranho, um despertar dentro da, sei lá, um negócio. Acho que era a própria partícula de Deus, né, que despertou em mim, fez eu despertar, sei lá. Mas eu deixei para lá, não liguei, o meu erro foi esse. Bom, então, não há o que discutir sobre isso, que tudo que está criado aí, aqui na Terra e fora da Terra, as dimensões da Terra, é criada apenas por um ser, que é dono do universo, o que rege o universo, que é Deus, na nossa língua, e em outras línguas tem outra denominação, claro. Bom, ele faz a criação junto com os seres que ele criou da sua individualidade, ele se individualizou em várias partes, e aí colocou, você vai ser o chefe daqui, o chefe dali, né? Chefe da galáxia, o chefe do planeta, o chefe das estrelas, o chefe dos cometas, o chefe dos ventos, o chefe do fogo, o chefe da água, né? Chefe dos animais, das aves, dos peixes. Mas você também vai ser só o chefe da água dos rios, e você vai ser o chefe das águas do mar, etc, etc. Bom, mas quando a gente já chega, acho que no último estágio do conhecimento sobre os extraterrestres, seja do bem ou do mal, extraterrestre é como aqui na Terra, tem os do bem e os do mal. Então, mas quando a gente se dedica mais a saber sobre os seres extraterrestres da luz, que seguem o caminho de Deus, seguem as regras do universo, seguem o amor, eles dizem para a gente, vários estudos, eles dizem, o certo, o correto é dizer que Deus, que nós estamos dentro de Deus. Mas como é isso? A gente está dentro ou ele está dentro? Bom, aí vai por outro grupo estudar, que o outro canalizou e eles disseram também. Nós estamos dentro de Deus. E como é que fica isso? Confusão, né? Bom, então vamos lá. Eu fiz o meu raciocínio, tá? Dentro daquilo que eu sei, né? Que eu estudei, que eu pesquisei, que eu raciocinei, mas
Agora, essa explicação eu vou usar o quadro Eu raciocinei, devido ao que os extraterrestres dizem, estamos dentro de Deus. É a minha explanação do que eu acho, ou do que eu sei. Já vou fazer Deus, bem grandão, hein? Tenham paciência aí, porque eu vou fazer. Grandão mesmo. Eita. Já sabe que Deus é uma luz cheia de partículas. É como um sol, é só imaginar o sol, mas imenso, imenso, enorme. Deus está aqui, certo? Tem uma sombra aqui, é disso aqui, tá dando sombra. Mas ele é todo... Deixa eu ver se trocar o computador dá para ver, não. Se melhorou um pouquinho a visualização. Eita peça. Agora sim. Ficou bom. Essa sombra aí não... É porque... Deixa eu tirar a bolinha aqui. Pronto. A terra saiu do lugar. Tá dando muita luz e não é bom. Tirar um pouco da luz, sabe? Porque senão fica muito ruim. Tá? Pronto. Bom, então nós temos Deus aqui e as suas partículas aqui dentro. E lá no Bhagavad Gita que diz Deus é um átomo, foi aí que eu senti. Bom, ele é um átomo, tem partículas dentro. Foi aí que eu senti, tá? Quando eu li essa frase. Bom, mas os estudiosos veem as coisas no espaço. As telas com os fatores de forma geométrica e suas ondas, sair de cada fator, quando começa o primeiro plano de criação, que vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar ao sétimo. Quando diz na Bíblia e Deus descansou, Deus não descansou coisa nenhuma. Ali é metáfora. É quando parou na matéria, fez a pedra, fez a montanha, fez a árvore, fez o ser humano, acabou. Então, mas ele continua trabalhando. Ele mantém tudo através de seus auxiliares, que é o supervisor, né, do planeta, o supervisor da galáxia, e eles trabalham para Deus. Porque a mente, Deus está aqui, mas a mente de Deus está com eles. Então eles sabem que tem que fazer isso. E ele os alimenta. E eles também o alimentam. É uma troca, né? Uma coisa é o fio, né? O professor Hélio Couto, agora eu estou vendo aí os vídeos dele, e ele fala tudo é uma onda só. Deus é um, e daqui de Deus saiu tudo.
mas ele coloca no caminho os supervisores. Mas tudo está ligado, é aquele que eu falei, a teia de aranha, tudo está ligado, né? Tudo está ligado. Tem vários vórtices, né? Para quem quiser, compra lá ou vê na internet os livros de Rubens Saraceni, que vocês vão entender isso muito bem, porque os livros ótimos. É ciência pura, né? A espiritualidade é ciência pura, mas tem o setor da religião para que as pessoas saibam que existe só um que faz tudo e que devemos o respeitar e seguir as suas normas do amor. É o que ele ensina. Deus ensina através dos avatares, dos mestres já evoluídos, né? Porque ele nos faz ignorantes, sem saber nada, e simples, pessoas simples, ignorantes. Aí depois a gente vai adquirindo a sabedoria. Então vamos lá raciocinar. Os extraterrestres dizem: nós estamos dentro de Deus. Esse é o certo. Mas eu estou com ele aqui também. Não estou, porque eu senti. Então vamos lá. Deus está aqui, no espaço. Então ele falou assim, que haja luz. Aí ele, dele mesmo, Pift, colocou um fator que é luminoso. O fator tem luz. O fator é uma partícula. Partícula de Deus, mas não é uma partícula material, né? É um pedacinho de luz. E cada fator, que depois ele faz as divindades, ele separa, bota uma divindade da religião, uma divindade da lei, uma divindade do conhecimento, etc, etc. E cada um desses fatores, que está em cada uma dessas divindades, ou se quiser, tronos, como está lá na Bíblia, né? Os tronos de Deus, os tronos. Se você imaginar, um trono, o trono da lei, o trono disso, e ele está sentado, o trono está sentado em Deus. Ou Deus está sentado no trono, porque eles são um. É como Jesus Cristo, são um. Criador e o trono, ou divindade, é um, né? Individualizado, separado. Tem gente que não entende isso aqui, né? Mas como é que a gente vai explicar? De outra maneira. Então, uma xerox, só que não é igual, é uma xerox separada. Faz de conta que você repartiu, ó. Vamos lá. Para quem não, eu estou falando para quem não vai pegar aí o vídeo ainda não sabe nada, tá, gente? Vocês que estão aí no meu canal é diferente. Isso aqui, essa é outra explicação para quem vai estar começando agora, vamos dizer, a querer saber das coisas, e que ainda não entendeu o que é Deus, né? Então, vamos lá, Deus dividiu, tá aqui, dividido, ó, tá. Não vou fazer para não estragar, né? Tá tudo dividido em pedacinhos. Então ele tira essa divisão e joga aqui para fora. Ele é tudo. Então, bom, vou tirar esse meu pedaço da lei e fazer uma xerox aqui. Pronto. Vou tirar este pedaço do conhecimento e colocar uma xerox aqui. Vou tirar um pedaço do meu da geração de criar, vou botar aqui, etc, etc. Que são chamados de trono, ou loguinhos, ou divindades, ou orixás na Umbanda. A Umbanda verdadeira é luz, hein, gente? Fica aí com preconceito não. A verdadeira. Bom. Então, se ele coloca o fator dele e que vai, ou e outros fatores que vão fazer esses tronos, ele tem que estar dentro desse fator. Ele tem que estar dentro do trono da lei, do trono da justiça, do trono do conhecimento, do trono
da água, aquático, do trono ígneo, do trono vegetal, ou não? Como é que eles vão trabalhar? Deus tem que estar dentro deles, como está dentro de vocês que estão assistindo, como está dentro de mim. Porém, ao mesmo tempo que Ele está dentro de nós, porque Ele bolou, Ele criou, né? Ao mesmo tempo, nós estamos aqui dentro dele. Então, os tronos de Deus, ou divindade, estão aqui nele. Aqui na Terra são 7, né? Aqui. O ser humano os animais, as árvores, as águas, o fogo, o vento, tudo isto está dentro dessa enorme fonte de luz. Então, como é que a gente vai pensar isso? Ele mesmo projeta, ele abrange. Deixa eu ver como é que eu vou explanar. Espera aí. Faz conta que isso aqui é o espaço. E nesse espaço tem uma coisa imensa que é Deus. E ele projeta, vamos dizer, em si mesmo. Agora, ele projeta em si mesmo. Nós vemos o que ele projeta, nós sentimos que estamos vivos, nós vemos as plantas, porque ele é imenso, ele abrange. É como se tivesse uma parede ao redor, tá? Não tem parede nenhuma, mas é como se tivesse uma parede ao redor e isso está tudo dentro, assim. E assim, eu não sei se eu estou explicando o meu raciocínio, que acho que deve ser assim, porque isso aqui, gente, não se ligue muito a isso, raciocine da maneira que vocês acham também, porque a gente tem que ligar isso. Por que os extraterrestres dizem isso? Até o Hélio Couto disse também, um dos vídeos dele, eu digo, realmente, peraí, estamos dentro dele. Ele cria, faz as suas criações e dá essa chance de nós evoluirmos para ser futuramente um Deus. Sim, um Deus menor que ele, claro, um Deus que também poderá criar planetas, galáxias, seres. Há milhões e milhões e milhões e milhões, quando a Terra ainda era mais primitiva, quando esses seres extraterrestres chegaram aqui, e outros seres que já não têm, são só mentais, né? Mas eles sabem fazer vidas, eles vieram para cá para fazer corpos, né? Só que eles não fizeram espíritos, eles fizeram corpos, e aí fizeram aberrações, né? Fizeram minotauros, sereias, seres com olho na testa, só com olho aqui, até que um dia, quando veio, a lâmpada acendeu na mente deles, veio, não, a gente tem que misturar o nosso próprio DNA, o gene, né, com o ser primitivo aqui da Terra, que era tipo um macaquinho, né? E aí começou a evolução na matéria. E eles ajudaram um ser primitivo da Terra a evoluir, porque o ser original de um planeta primitivo,
ele é um tipo animal, né? Então, só com os milhares de anos, ou bilhões, é que ele vai evoluir. Deus faz assim. Quando chegamos ao nosso corpo humano, nós é que temos que nos esforçar para evoluir, tá? Ele não vai ajudar, não. Você pode pedir uma ajuda, sim, mas se ele vê que você está fazendo esforço, aí ele pode ajudar com seus trabalhadores de uma maneira encaminhar você para um lugar, por um vídeo, por um livro, colocar um pouco mais de vontade, né, dentro da gente para ou melhorar o nosso raciocínio, né, para entender que não adianta ler, se você não entende, não adianta nada, né? Bom, então, eu imagino que esse espaço todo que a gente vê, aquele céu azul lindo que está aqui hoje no Rio de Janeiro, lindo, lindo, na cidade do Rio de Janeiro, não sei em Petrópolis, que pertence ao Rio, né, mas é muito longe, Teresópolis, São Gonçalo, não sei, mas aqui onde eu moro está um sol lindo, mas calor, já fui um pouquinho lá do lado de fora, não está fácil. Então, imagine isso, esse azul está dentro dele. A galáxia está dentro dele. A outra galáxia está dentro dele. E esta galáxia está dentro de outra galáxia. Os planetas fora das galáxias está dentro dele. O cometa dentro dele. As estrelas dentro dele. Tudo individualizado. Certo? Tudo individualizado. Agora eu posso fazer aquilo que eu cortar em pedacinhos, fazer ele de novo. Então, quando eu disse, ele se parte para fazer os tronos. Então, ele se divide dentro dele mesmo. Então, ele tirou aqui este pedacinho do DNA dele e a gente pensa, projetou para o lado de fora, mas nós vamos ver, mas ele projetou, ele separou e projetou aqui nele mesmo o trono. Aí ele pegou outro pedacinho aqui e projetou outro trono, a xerox dele individualizada. Pronto, mais um trono. Ele pegou aqui, etc, etc. Então esses tronos é que vão trabalhar para ele e aí formar as estrelas, vão formar os planetas, os tronos, que são as individualidades dele. Ele tira um pedacinho do DNA dele e faz isso. E como eu disse, ora, um trono, embora ele esteja dentro de Deus, o trono para trabalhar, ele tem que ter a centelha dele, o fator de Deus, correspondente, fator correspondente à lei, por exemplo. Correspondente a lei, acho que é a lei ou é a justiça que é ígneo, né? Porque os tronos naturais são ígneo, aquático, vegetal, mineral. E agora? Conceptivo, né? Evolutivo. Conceptivo. Criação. Tá faltando um. E agora? Eólico. Tá aqui.
eólico. Quando a sujeira está muito intensa, num determinado lugar, então o trono eólico intensifica o vento para limpar a negatividade, para limpar o que tem que ser limpo. E aí acontece coisas também, que o vento é forte, né? Então, para limpeza. O ígneo também, ele limpa. Esse limpa e esse elimina o que deve ser eliminado, né? Trono, intensifica. Aí aparece um incêndio. Quando o incêndio não é criminoso, aparece um incêndio aqui, um incêndio ali. A água, o trono aquático também faz limpeza. Também faz a limpeza. O vegetal, ele só doa o conhecimento. Então, saber que o ígneo aquático, o eólico fazem isso também é conhecimento. Então, conhecimento está nas plantas, né? Todos os seres verdes aí da terra. Aquela semente que cresce, dá uma árvore, depois ele faz novas sementes, se multiplica. Bem, o trono cheirador, que Deus, quando vão fazer mais espíritos, né? Então, trabalha com ele. Então, esses tronos trabalham junto com o quê? Com Deus, porque eles têm Deus dentro dele. Tem os fatores divinos dentro dele, os quais eles transmitem, irradia, né? Irradia, né? Pelas estrelas luminosas. Aqui dentro tem um fator luminoso, que é uma estrela, que vai colocando no espaço e vai formando aquelas telas maravilhosas, tudo em luz. Essa é uma forma feminina. Ele recolhe, ele para quando não há necessidade, ele apaga. Essa luz apaga dentro do trono da divindade. Quando precisa irradiar novamente, ele acende. Ele acende novamente, irradia. A geometria sagrada, ela é sagrada porque ela vem o quê? De Deus, né? Nós temos tudo que for em curva. Tudo que for em curva é feminino. Tudo que for assim, vou dividir aqui, é masculino. Os fatores que na ponta tem o seu, ó, masculino. Masculino. Então, um trono tem a sua parte feminina e masculina. Então, vamos aleatoriamente, Então, esse trono aí, vamos dizer que ele tenha a onda feminina assim. E tem a parte masculina, pode ser assim, a onda dele. Vão trabalhar juntos, né? De um outro trono tem esta onda, o fator tem esta onda feminina e tem essa masculina. E quando eles se juntam, o que é que acontece? Ó, forma duas ondas
formam duas ondas, uma feminina e outra masculina. Mas quando há necessidade de mais ondas para formar outra coisa, então vamos colocar... Agora eu sei como é que eu vou fazer o negócio aqui, assim, ó. Outra onda feminina. E vamos dizer que corresponde essa. Essa, pronto. E vamos colocar assim. Então vai formando diversos formatos. Isso tudo é vida, hein? São ondas. Mas tudo vem de uma coisa só, de Deus. Então, se a pessoa explica que tudo é uma onda, tá certo, porque vem tudo de uma onda, mas depois são várias ondas, né? Para formar a criação. É um risco. Deus fez uma coisa pela primeira vez. Quando ele fez a outra, ficou ligado a essa, e depois ele fez a outra. Ficou ligado a essa, e outra ficou ligada a essa, e forma no espaço uma grande teia de aranha. Deu até um nome que eu não estou lembrando. E forma como se fosse uma teia de aranha. O universo assim, tudo ligado. Né? As linhas... tem vários nomes, se vocês prestarem atenção, é que há várias maneiras da pessoa explicar, né? E isso às vezes dá confusão, né? Mas é uma coisa só. Então, um cara vai lá e explica os orixás. Vai pensar que orixás são outros deuses. Não. Aí vem outro trono, vem outro logos. Divindade, afinal, e também tem deidade. Aí você começa a estudar, a prestar atenção e a unir as coisas e ver que são sinônimos. É como os vários nomes de Deus, né? Os Krishnas acham que Deus tem o nome de Krishna. Outros lá acham que é Shiva. E outros dizem que Shiva é o Deus do destruidor. O destruidor, meu Deus. Quando é o próprio homem que é o destruidor que faz essas coisas. Por ser negativo, né? Acontecem essas coisas. Bom, o tal lá dos islâmicos, sei lá, é o Alá. E na Índia tem outro nome também, Baba. O Brahma Kumari chama o deus Baba. Deixa eu ver. Dieu, acho que é em francês. Outros chamam de Senhor, né? Evangélicos chamam Senhor. O Senhor dos Mundos, outro é o Senhor dos Mundos. Enfim, mas é o mesmo, né? Só não é o mesmo na religião judaica, que eles pensam que o tal de Javé, o Jeová, que é o único, mas ele está invocando o ser mau, o ser que teve aqui, o ser que não tinha mais corpo, era só mental, inteligentíssimo. Então, eles estão evocando ele, por isso que eles seguem a lei do dente por dente, olho por olho. E a maioria ali naquela região, jogou bombinha, então vamos jogar bombinha. Vocês repararam, lá teve um país, não sei se foi o Catar, né, que o judeu lá atacou lá um prédio. Eles revidaram? Não revidaram. Eles estão seguindo um Deus bom, não revidaram e não teve guerra ali. Parou. Porque o judeu se achou no direito de jogar uma bomba naquele país, porque lá naquele prédio tinha as caras do Haman. Então não tinha outro jeito? Pessoal da CIA, pessoal das coisas secretas da Rússia, eles sabem ir lá no local e acabar e ninguém fica sabendo, acham que foi acidente, porque o judeu não, tem que jogar bomba lá, tem que jogar bomba, destruir o prédio, dente por dente, né? Filho da mãe esse cara.
Esse cara não faz nem ideia para onde ele vai, coitado. E o Putin também, mas o judeu é pior que o Putin, muito pior. Me parece que é muito pior, né? Então tá aí, o universo é um emaranhado. É um emaranhado de fios de luz, é tudo luz. Um monte de pessoas aí, quando foi até na época que o Biatan, né, estava vivo, lá do grupo, eles diziam nele, eu sou luz, o pessoal, né, que assistia lá, eu sou luz. Que é luz? Para ser luz mesmo, falta muito, muito. Para ser luz você tem que ir subindo. O espírito, sim, mas você só será luz, realmente, quando você perder todo o teu corpo, né? Você vai perder o duplo etéreo, o perispírito e mais sei lá o que, aí vai ficar só a parte mental do cérebro, da consciência. Porque aquilo que eu passei na minha vida, eu fiquei muito surpresa. Ué, como é que eu estou vendo isso tudo e não estou vendo o meu corpo? Eu faço assim. Era a consciência. Eu via o túnel, tudo, sentia tudo, fiquei apavorada, com medo, quis voltar, não fiz a maior besteira, porque com certeza eu ia me comunicar com alguém, até talvez para missão, sei lá, não sei. Mas a apavorada aqui deixou ir tudo por escada abaixo, vamos dizer assim. Eu vi meu corpo já encostado, passando mal, toda dobrada lá no hall do prédio. E eu já estava aqui, mas eu não via aqui. Eu digo, E essas coisas todas me apavoraram, porque não lembrava, não tinha conhecimento. Né? Então, quando a pessoa perder isso, então, bom, ela é luz. Vai dizer que as pessoas que vão para as colônias espirituais podem se considerar só luz. A gente fala assim porque já não tem a matéria, na matéria é um outro corpo, mas ainda não é um ser de luz realmente, não é. Tem que batalhar muito para ser, muito. Então nós vamos ver Deus numa folhinha. Quem é que fez essa folhinha? Foi a árvore? Foi a árvore? Foi o trono, os tronos que trabalham para Deus. Nós temos o trono que faz feminino e masculino. Então aqui, ó, um trono feminino, uma onda feminina, o trono masculino, ó, a onda dele é assim, assim. E se tiver aqui não assim, se tiver assim, ó, aqui também teve um feminino aqui. O tronco de uma árvore, pelo que a gente olha, é totalmente masculino, né? Tronco de uma árvore, eu acho que é, né? Mas uns têm assim, né? Uns fazem isso. E pode ser que então aqui você já vê uma onda feminina, mas aqui tudo masculino. E a raiz? Mas a gente não vê a raiz. Mas a raiz de uma árvore, quando ela vem em cima do passeio, a gente vê assim, então ela é feminina e masculina. A raiz de uma árvore, ela tem ondas. Então ela é masculina e feminina. E quem trabalhou para Deus? Os tronos. Vou botar uma mulher aqui, vamos lá. Mulher grávida. Não, a mulher transou. Aqui é a barriguinha da mulher, ó. Temos o óvulo e temos o esperma. O esperma é parecido com um fator.
Ele tem uma pontinha aqui, tem essa parte que é masculina, mas ele aqui é feminino. Quando ele entra, essa explicação que eu vou dar é canalização aí do pessoal que canaliza, né? É espiritual, tá? Então o esperma, ele entra aqui, os outros desaparecem, né? O rabinho dele desaparece. E o que é que acontece com esse esperma? Vou fazer maior. Esperma. O que é que acontece com esse esperma? Ele perde o rabo, entra aqui. Quando ele entra aqui, ele se autotransforma e fica assim, dentro do útero da mulher, redondo. Ele tem que casar. Quando ele fica assim separado, a mulher aborta. Não vai dar para fazer a criação. Tem que fundir. Quando a fusão é correta, se não for karma, né? Às vezes a mulher tem um defeito, né, físico, mas geralmente quando aborta, às vezes é karma mesmo, né? Então, quando a coisa já, né, estiver lá em andamento, Deus envia uma onda, um facho luminoso, vamos dizer assim, para começar. Deus atua aqui. Deus atua dentro do útero da mulher. Tá? Um cientista que tirou uma foto, não sei lá como é que introduziu lá a máquina, né? Mas isso tudo é meio abafado, você encontra, mas não encontra em outros livros, o governo parece que não quer, né? O governo oculto não quer que as pessoas saibam, né? Ele fotografou e viu uma luz ao lado do feto. Ou era o espírito que está esperando o momento de se introduzir, ou é aquela luz do Criador que está ali, né? Manipulando o negócio. Então aqui, ó, a mulher, o útero dela, o esperma, esse perde o rabinho, os outros vão tomar no seu, né? Desaparece. E isso aqui faz isso. Se autotransforma. Ele não é totalmente, se você observar, o esperma não é totalmente masculino. Ele tem, na ponta, ele é meio assim, ó. Pelo menos é o que eu vejo aí, né? Na internet, quando a gente vê essas coisas, eu já observei isso. Ele é assim, mais ou menos, tem uma curvazinha. E o rabinho, ele é... E aqui ele se torna feminino. Porque o útero da mulher é uma das partes do Criador, né? É o que vai gerar. Tem a ver com acho que é a Iemanjá, né? Que é a gerador, com esse trono. Então, quem fez primeiro? O homem e a mulher? Não tem essa. Espírito não tem sexo. Mas, quando ele coloca na matéria, pronto, esse tem que ter, esse vai ser masculino, esse vai ser feminino. E aí, quando a gente desencarna, a gente ainda está com aquela memória de que é um ser feminino e o outro masculino. E aquela pessoa que tem o dom, a capacidade de se mostrar a outra, para dizer assim, ó, eu morri, olha eu aqui, ele vai se apresentar na última reencarnação, como ele é. Né? Como eu tive aqui, que eu acho que era um tio meu, que ele não deixava botar fralda, ficava todo dia, eu não vi, mas eu já contei esse relato aí, não vou contar de novo. Ele se apresentou como ele morreu, né? E já. Só que eu não vi, eu só senti.
Então é assim. Se a pessoa é um mendigo e ela vai querer se apresentar na casa de alguém como mendigo, daquele parente que tirou tudo que ele tinha e ele virou mendigo por isso, ele vai se apresentar àquela pessoa como mendigo. E ele nem vai reconhecer esse parente, vai dizer, ué, o que é isso? Quem é essa pessoa? É aquele que tu roubou. Bom, eu estou no Brasil, então vou botar o Brasil aqui, né? Pronto, Brasil. Então, vocês já imaginaram como tudo era uma coisa só? A Terra, como o vídeo está ficando pequeno, e vou dando outras informações, né? A Terra era só uma massa. Ou ela, não sei se era redondinha, se era quadradinha, ou se era assim, não sei, era uma massa só. Aí com o tempo é que foi partindo, vulcões, né? Vulcões era uma massa e em volta água. Ah, mas surgiu aquele vulcão, explodiu, quando a Terra era muito, muito primitiva, estava vulcão toda hora e tempestade e tal, e ele despejou o vulcão, despejou a larva. Vou botar o vulcão aqui. O vulcão é assim, né? Então ele despejou a larva e, como ele não estava muito próximo do mar, estava bem longe, mas a larva vai correndo. E ela está incandescente, ela vai passando no solo e quando chegou aqui tinha água. Quando ela chega na água, né? No aquático, quando chega no fator aquático, ela vira pedra, né? Solidifica. E aí formou outra que seria uma extensão da Terra. Formou outro. Aí a Terra já não é mais assim. Já não é mais redonda, ela já ficou assim. Bom, aí passa milhares de anos, outro vulcão. Tá aqui. O vulcão é o magma da Terra que está lá embaixo, porque antes da Terra ser formada há uma coisa incandescente devido aos fatores, né? Depois é que vai ficando. Então, outro vulcão. Pronto. A larva dele era mais larga, então formou outro. Bom, e aí? Pronto. Já a Terra já ficou diferente. Então, ao redor tem água. E aí o que vai acontecer aqui? Aquele balanço que o vento e as correntes faz, vem aqui. Com os milhares de anos, vai tendo erosão, a água tanto bate que fura. Vai, isso vai indo mais para trás. Já vai ficando mais assim. Aqui também, aí vai ficando mais assim. Vai mudando. Tremores de terra, muito forte naquela época, quando ela era muito primitiva. Cortou um pedaço aqui, uma fenda. Fez uma fenda aqui. E aí, fez uma fenda, separou. Com o tempo, a água penetra aqui, de um lado e do outro, vai separando, vai alargando mais, vai fazendo mais água ali, vai formando as ilhas, os arquipélagos, né? E assim vai. Ainda hoje está havendo transformações, né? Por causa desses alagamentos. Tem lugares aqui no Brasil que está sumindo os pedaços de terra, tiveram que sair e o barco está avançando. Aí o cientista fica dizendo lá uma porção de besteiras. Mas é isso, é uma coisa que acontece e também algumas coisas são feitas pelos tronos correspondentes. Aqui é o trono.
aquático. O trono da terra que é... agora eu esqueci. Eu não sei se tem a ver com conhecimento, não sei. Às vezes há necessidade também de fazer certas coisas, né? Existe tanta coisa na terra, os pântanos, né? Os pântanos costumam fazer plantação de arroz, né? Mas como é que eles depois vão recolher o arroz se o pântano afunda as pessoas? Aí não sei. Sei lá. Então, senhores, então vamos raciocinar. As trevas não gostam que nós raciocinemos. Então cada um de vocês raciocine sobre Deus, como será, como não é. Será que é? Será que não é? Não, eu penso que Deus não é assim não. Eu não acho. Se Deus está dentro de nós, não pode estar a gente dentro dele. Bom, se a gente está dentro dele, mas ele tem que também estar dentro da gente, porque a gente tem que, né, se movimentar, a energia dele, que faz a gente se movimentar. E então, cada um pense, né? Deus não vai ficar zangado, não, se a gente pensar errado, porque se a gente pensar errado é porque a gente não tem conhecimento ou não entendeu nada. Então Deus não vai nos castigar por causa disso, né? Aliás, Deus nem castiga, quem castiga somos nós mesmos, né? Com as nossas... Isso é da lei, da natureza, do universo. Você é mau, vai lá para o lugar de maldade. Você é bom, vai para o lugar de bondade. Né? Não pode subir além de uma colônia espiritual, paciência. Vai ter que reencarnar novamente para poder depois evoluir mais um pouquinho. Sabedoria. Sabedoria é evolução? Sim, se você praticar. Conhecimento liberta? Sim. Por quê? Você, por exemplo, você achava que... Você leu a Bíblia, mas você acha que o certo é o Primeiro Testamento. Você acha que o Segundo Testamento é invenção. Pronto. Você pode achar isso. É como lá, segue o Primeiro Testamento, acha que não pode ter outro. Bom, mas aí o raciocínio, não, mas espera aí, o Primeiro Testamento manda a gente se vingar? Não pode ser, isso não pode ser coisa de Deus também. Se Deus cria, ele não cria a gente para a gente se matar uns aos outros. Ele cria para a gente viver, e viver feliz, contente. Alguma coisa está errada. Então, a gente vai raciocinando. E as trevas não gostam. Os negativos não gostam que a gente raciocine, porque eles estão assim. Eles colocam uma ideia na nossa mente. Eles colocam ideias na mídia. Colocam ideias nos livros didáticos de estudo das escolas, das universidades. Mesmo sabendo que aquilo não é verdade, mas ele bota ali para incutir, né? Na mente. E quando ele fica buzinando na mente do outro, diz assim, diz para ele isto assim, assim. E a pessoa sente uma vontade, né? De... Alguns vídeos que eu faço, eu começo a sentir vontade, não pensei em nada, eu estou fazendo lá minhas coisas. Por quê? Estão buzinando, mas a buzinação que está tendo na minha mente é de gente da luz, tá? Espírito da luz, para eu fazer aquilo, tá? Então, só que os outros que têm tendência para o mal, quem está buzinando no ouvido deles é na intuição, né? É do mal. Vocês já sentiram aquela vontade de fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa, então preste atenção. Você está sentindo vontade de fazer uma coisa, mas preste atenção o que é, se você deve fazer ou não. Porque pode ser um espírito do mal, ou um espírito do bem, ou podem ser os dois ao mesmo tempo que você fica, não quero fazer, não quero fazer, quero fazer, não quero fazer. Preste atenção. Aí
vai depender do teu livre-arbítrio ou da tua compreensão, tá? De você seguir um dos lados. Às vezes a pessoa segue o lado mal porque ela não tem capacidade de discernimento, né? De ver, de raciocinar. Raciocinar. Quando a gente estava no colégio, tá, 1 mais 1, 2, 2, tá, que a matemática faz até, né? Tá. Então a gente, bom, assimila aquilo. Você vai para uma faculdade, você assimila aquilo. É mais ou menos isso que as trevas fazem. Então, queremos que a humanidade ache que Jesus Cristo era um impostor. Eu quero que a humanidade ache que aquele médium está mentindo. Eu quero que a humanidade ache que as ervas não fazem efeito nenhum, não cura ninguém. É assim que eles agem. Então eles colocam aquelas pessoas para fazer o trabalho deles, porque aquelas pessoas estão ligadas ao mal, né? Pessoas que debocham dos outros, né? Se um velhinho estiver passando na rua e deixar cair as calças, uma pessoa do bem vai olhar e até vai correr para ajudar o velhinho a levantar a calça. A pessoa que está lá na janela e o outro está do outro lado da rua, porque quem está no mesmo passeio a gente não repara, continua andando, começa a dar gargalhadas e o velhinho fica tão envergonhado. Não é assim. Já vê a qualidade da pessoa. Uma pessoa, eu antigamente ia às vezes na igreja messiânica para tomar um jurei. Depois descobri que tinha uma senhora que, como se costuma dizer que se veste feito uma bruxa, uma roupa em cima da outra e uma outra em cima da outra, e depois aquelas meias até as coxas, chama até a atenção. Engraçado, eu tive que tomar passe com ela. Eu sinceramente não gostei, porque como uma pessoa dessa, e falava sozinha na rua. Ela falava sozinha. Será que ela estava falando com algum espírito? Aí depois eu saí de lá, porque eu vi outras coisas, eu saí de lá, não fui mais, por outros motivos, sabe? Mas quando eu a via na rua, eu só achava esquisito, como é que essa mulher está indo lá? Mas eu não ria dela, por ela estar assim vestida. Eu achava, bom, eu não posso julgar ninguém, mas por que ela se veste assim? E no imenso calor, então uma saia, depois uma outra roupa saia em cima daquela, então via-se que tem duas, que uma era mais curta do que a outra, e depois uma roupa que era mais curta do que a outra, e a outra que está outra. E falando sozinha, cabelo todo desgranhado também, que o meu também está meio, né? Aí você, mesmo que você não tenha o hábito de julgar, você acha que aquela pessoa não bate bem, né? Aí não sei. Como uma pessoa assim tá dando passe nos outros, eu acho meio... Como uma pessoa de braço quebrado está dando passe na outra, a igreja messiânica, sinceramente, eu caí fora, né? E até me convidaram a estudar lá para futuramente ser uma ministra. Eles ganham. E eu estava em dificuldade financeira, mas eu não me vendo. Não me vendo. Olha, eu já tive os oferecimentos por causa da minha dificuldade, né? Comia só arroz e feijão. Aí eu tive as doenças de velhice que eu deveria ter agora, eu tive com antecedência. Porque a alimentação é que faz diferença, gente. Os pobres ficam aí comendo só aquele negócio com... Coitados. Experiência que eu tive, é por isso que tem muita doença, porque não se alimenta bem. Tá?
catarata há muito tempo, enfim, tem gente que chega a uma certa idade, anda sem muleta, anda sem coisas, anda muito bem, pega ônibus, é ativo, ativa, não tem nem catarata, não é surdo, nada. Lógico que tem o karma, né? A gente às vezes pode ser dessa maneira por karma, mas a alimentação tem a ver sim, tá? Muita gente tem a mania de tirar na comida, não comer o que deve, para ir assistir o jogo de futebol, para ir ao baile funk, se for pago, né? Sei lá. Aí essas coisas preferem do que se alimentar direito. E eu digo, em primeiro lugar está a alimentação. Olha, um povo, não sei os outros, mas um povo que se preocupa muito em se alimentar bem, e se alimenta bem, é o português. Ele pode ser pobre lá, mas ele procura se alimentar bem, com coisas que, se você não tem... Existe uma tal de sopa de vinho, que os pobres, como não tinham muito o que comer, eles pegavam no pão, porque o pão antigamente era melhor, né, do que é hoje. Hoje o governo manda botar mistura de farinha com não sei o que, a padaria tem que obedecer, vocês sabiam disso? Pois é, não é da padaria, é o governo que manda. Então, antigamente o pão era feito naqueles fornos antigos e por pessoas comuns que não tinham indústria, não tinha nada, né, não tinha padaria. E o pão era forte, né? Era bom, aquele pão de milho, que não tinha também, era de milho puro. Então, eles colocavam pedaços de dentro do vinho, e era a alimentação de manhã para alguns. E ia lá trabalhar nas terras, porque o vinho, apesar de ter álcool, ele alimenta, né? Então, era uma alimentação muito forte. Aqueles caras que iam guerrear, né? Nas guerras, bebiam vinho. Agora, o vinho de hoje já também não é como o vinho de antigamente. É tal coisa. Então, eles, mesmo hoje, eles procuram comer coisas que alimentam, que sustentam o corpo, né? Então, você deixa de que, como eu fui obrigada a deixar, de comer certas coisas, nem ovo comia. Arroz, feijão. Também escutava falar que muita gente só comia arroz e feijão e eu pensei, então alimenta, então tudo bem. E não é assim. A gente precisa de outras coisas. Ovo, fruta. Jesus Cristo comia fruta, né? Figo, damasco. Comia muito damasco. E não sei, as outras. E a gente vê nesses filmes antigos, né? Sempre tem ao lado aquelas frutas todas, né? E hoje as pessoas querem só comer carne todo dia, mais de uma vez por dia, carne. Aí em alguns dá aquela doença que fica gotejando água, né? Devido a comer muita carne. Aquelas feridas que não fecham, né? E quando a pessoa deveria procurar comer menos carne, né? Uma vez ou outra, como lá no Rio Grande do Sul, só querem comer carne, só churrasco. Nem me interessa conhecer Rio Grande do Sul. Vou lá para quê? Não vou comer nada, vou ficar em jejum, só tem carne? Que mostra aí na TV e alguns vídeos aí, para homenagear, comemorar, não sei o que, aquela fila enorme de bancas, só carne. Não tem nenhuma fruta, não tem nenhum legume, não tem nem nada, só carne. E aí o cara lá, roendo lá a costela do coitado do boi, né? Os bois sofrem tanto,
morrem, vão para a colônia, tem um lugar específico para os bois, eles ficam lá durante algum tempo, se recuperando do medo, da dor física que sentiram, e quando já estão curados, eles voltam a reencarnar aqui, para servir de alimento de novo. Então, as pessoas não têm consciência. A gente tem que ingerir proteína, mas tem muito alimento aí que tem proteína sem ser, né? Sem ser de animal. O peixe pequeno sofre menos, só vai sentir falta de ar. Mas o peixe grande, como baleia, bacalhau, pirarucu, outros grandes, esses sofrem como um boi, porque eles não morrem logo, ficam feridos, né? Você tem que pensar, tem que raciocinar e tem que ver isso tudo. Atualmente eu como ovo, né? Ovo. Hoje eu fiz uma omelete de ovo. Hoje eu comi ovo caipira, que eu acho tão forte até. E comi batata frita, que eu gosto de vez em quando, né? Também. Muita fritura não pode comer. E aquela saladinha? Alface, pepino, tomate. Que mais? Alface, pepino, tomate e cebola crua. Tá lá. Comi aquela coisinha fresca passando aqui no estômago, fresquinho. Muito bom. Como legume. Como fruta. A fruta tá cara. Mas o remédio também não tá caro. Não precisa comer um monte de... Não precisa comer 2, 3 laranjas de uma vez. Coma uma. Coma uma laranja. Logo mais, come outra fruta, come uma banana, come um pedaço de mamão. Ou quem gosta, um pedaço de abacaxi. O abacaxi então dura, né? Mais tempo. Quem pode comer uva, quem não for diabético, então um cachinho de uva, ela dura ainda dias. E comer também a castanha do caju, a castanha do Pará só pode comer uma, né, por dia, mas castanha, caju, nozes, avelã, como é que é o nome daquela outra? Ah, esqueci, que é muito bom. Eu não sabia que tinha que botar ela na geladeira. Eu fui comprar lá na Casa Pedro e eles tiraram da geladeira para dar. Como é que é o nome? Ai, meu Deus. Não, esqueci, não adianta. Bom, deixa para lá. Bom, senhores, então vou ficar por aqui e espero ter ajudado aí vocês com esse meu papo, com essa falação aqui toda. Mas quem não tem esse hábito, aprendam a raciocinar, tá? Em tudo. Em tudo. Tchau, tchau.